com a minha crise de consciência, nos contextos em que a gente é colocado de frente, então foi pensar e refletir criticamente, transformar isso numa tese, etnografar isso tudo. Agora, eu tenho muita dificuldade para olhar as coisas de uma maneira maniqueísta também, o bem, o mal e tal, porque eu acho que isso nos impede de nos aproximar das pessoas e ver que, além de nos impedir de ver como realmente as empresas funcionam e como os empresários pensam, né, saindo de um discurso bastante crítico e distanciado, no certo sentido, do que acontece cotidianamente dentro daquelas empresas, de fato, eu não sei, até, assim, eu olho em volta, vejo as pessoas que já tiveram essa experiência de trabalho, e você dentro das empresas, dentro da MP, dentro dos órgãos, você reconhece pessoas que de fato acreditam que o seu trabalho possa produzir algum bem sociais, e são pessoas que estão dotadas de muito, enfim, eu acho que eu tenho muita dificuldade, entendeu? Agora, é óbvio que a gente trabalhar com uma empresa é trabalhar para que na escala da hierarquia dos inimigos é o que tem do que a gente poderia considerar o nosso arco inimigo, mas isso não quer dizer que todas as pessoas que estão lá dentro sejam inescrupulosas e, enfim, eu não acredito nisso. Uma experiência para mim diz bastante sobre isso, assim, alguma coisa a se negociar. E, para mim, no meu caso especificamente, eu tenho uma curiosidade e um interesse muito grande por entender como funcionam as elites, como funciona o poder, e a vida do trabalho foi a forma que eu encontrei para acessar esse mundo, poder etnografar antropologicamente o cotidiano dessas pessoas. Para isso eu tive que abrir mão até de revelar os empreendimentos que eu trabalhei mais diretamente, com medo de ser rolado em processos judiciais que evoquem a propriedade das informações, de acessos e uma série de questões que são muito complicadas. E existem muitos estudos hoje na antropologia que refletem sobre isso, né? Como estudar elites, o que acontece quando eles leem o que nós escrevemos também. Né? Enfim, mas eu acho que a forma que eu encontrei de lidar foi um pouco essa. Eu acho que tem uma contribuição importante e fico muito feliz de poder estar aqui hoje apresentando resultados que eu pude colher através do trabalho para as empresas. Né? Sobre essa questão das categorias, quando eu coloquei dizendo claramente que era uma provocação. Né? Porque, obviamente, que você chamar de comunidade, certas comunidades de população tradicional, tem uma importância enorme e é resultado de uma luta por limites, enfim, que vai de fato atribuir direitos e tal. Foi muito mais no sentido de uma provocação da gente pensar, porque eu acho que, em certo sentido, há uma reificação de certas categorias, sim. Né? Há uma idealização e uma romantização de certos grupos, sim, que a gente observa. Muitas vezes como estratégia ou recurso de militância, o que é válido pra caramba, mas assim, né, quando a gente lida cotidianamente com esses grupos, a gente vê que existe uma reificação de certas categorias, e uma coisa que eu me questionei, que eu me questiono sempre porque essas e não outras, eu acho que isso é uma provocação no sentido de fazer a gente pensar. Concordo com você que classe trabalhadora é uma boa categoria para pensar mais amplamente e evitar exclusões. Certos tipos de exclusão. Eu não sei, eu acho que em parte, quando os empresários, os consultores procuram para saber os resultados da sua pesquisa, é nossa obrigação de trocar com eles também, intercambiar, expor, mostrar. Porque eu acho que isso é uma das vias, um dos caminhos para que a gente possa produzir alguma transformação. Assim. Então, assim, tem pessoas como nós dentro das empresas, tem pessoas como nós dentro dos órgãos ambientais também. Assim. Eu acho que você colocou um pouco essa pergunta, né, assim, de como lidar com essa questão de que eu produzi uma tese, que eu me aproximei dos pescadores e agora eles querem esse conhecimento para utilizar em favor de tudo isso que eu falei na minha apresentação. Vocês também.
Eu acho que isso é muito complicado. Eu acho que o mais importante de tudo, na verdade, é que essa informação seja apropriada pelos conjuntos de pescadores que você pesquisou. Que eles possam se apropriar disso de alguma forma. Você falou que perigoso? Perigoso? Não, desculpa, eu não ouvi. Não, o que eu acho que é mais importante é que eles possam se apropriar disso. Que você possa dar essa leitura a eles. Que você possa. Eu lembro que, por exemplo, quando eu escrevi minha tese, tudo que eu estava pensando era no uso que as pessoas poderiam fazer, na medida em que eu estava revelando todas as estratégias empresariais ali, como o movimento poderia incorporar, os movimentos de militância, os próprios grupos que foram retratados ali, poderiam incorporar esses resultados nas suas próprias estratégias de luta. Por que a empresa vai sempre procurar incorporar a crítica ao seu quadro de funcionários? Eu achava, por exemplo, que depois de minha tese, porque ninguém mais ia querer me contratar. Na verdade, é todo o contrário. Né? Assim, esse movimento de incorporação da crítica, assim como de incorporação do mentalismo, da crítica ao mentalismo, né? De incorporação a um conjunto de profissionais que é muito mais amplo do que a gente imagina. Tem muito mais gente dentro da universidade fazendo serviço em consultoria para a empresa do que admite. Eu acho que esse distanciamento entre a universidade, o mercado, a militância política é muito complicado e é muito irreal. É muito irreal, é muito debaixo dos panos. Assim. Uma das coisas que eu tive que enfrentar foi justamente o fato de eu ter admitido que eu trabalhei com consultoria, que a partir daí eu fiz uma tese. Né? Porque isso são coisas que em geral ficam ocultas, debaixo dos panos. Né? Eu acho que seria muito mais interessante, do ponto de vista das nossas estratégias de lutas políticas, se essas relações fossem explícitas, mais explicitadas, mais explícitas, com menos constrangimento. Eu acho mais interessante, porque eu acho que isso nos permitiria tratar dessas questões institucionalmente. Uma coisa é um antropólogo em ciência social que se forma na graduação, a gente sabe que as universidades não têm condições de absorver todo mundo, a gente sabe disso, que precisa de um trabalho, que pega um bico ali numa consultoria, que faz um trabalho, mas que não pode falar para ninguém, ou discutir institucional, ou discutir profissionalmente as repercussões, os efeitos do trabalho que ele produz, porque tem vergonha de dizer que ele trabalhou com consultoria e que está trabalhando com mal. Isso é muito antiprodutivo na minha visão. Na medida que a gente explicita, hoje existe um mercado de trabalho para cientistas sociais, dentro especificamente do licenciamento, que é o que eu domino mais, muito grande. E pessoas que vão ser absorvidas pelo mercado, sim, que são. Porque eu organizei 2 GTs em congresso, que agora vou organizar o 3º, no congresso de antropologia, que aparecem muitas pessoas que são formadas em ciências sociais com demandas do tipo, cara, eu tenho que matar um boi por dia, eu enfrento uma série de problemas éticos, uma série de questões morais que eu não tenho com quem dividir, que eu não tenho onde discutir, porque a universidade me ignora, entendeu? Porque a militância política me condena e porque eu tenho que fazer o trabalho para sobreviver, mas eu tenho que ficar quieto, não posso falar para ninguém. Então, nesses grupos, a gente tem estimulado que as pessoas tragam e reflitam sobre suas próprias experiências de trabalho abertamente. Porque se não para trabalhar, para que as universidades formam mais pessoas? Né? Ou se não para serem incorporadas, tentarem também de dentro transformar essas estruturas. É óbvio que a gente não vai revolucionar de dentro da empresa, a gente sabe. Mas ali alguma transformação é possível ser produzida ali. E em paralelo é isso que a gente está fazendo aqui. Então, assim, eu como antropóloga trabalhando nesse mercado, sentia muita falta de ter uma instituição que me apoiasse por trás e que pudesse abrir quais eram os constrangimentos morais que eu passava, porque o consultor passa, sim, do tipo, esse impacto não vai entrar no estudo, isso você não vai fazer, esse grupo não vai ser beneficiado, esse grupo vai, são muitas questões, né? Então, eu acho que a universidade, institucionalmente, se posicionaria melhor, as associações profissionais também, e por que não as coletivos, os coletivos também, e tudo mais, assim. A gente tem que parar com esse constrangimento, parar com essa, desculpa a palavra babaquice, ficar trabalhando e escondendo e dizendo que a gente não trabalha, que a gente tem dinheiro para se mover, porque afinal de contas a gente também é classe trabalhadora.
Né? Eu sou classe trabalhadora, vocês trabalham para campanha, mas eu sou classe trabalhadora. Então, eu não sei, eu acho que você devia ir lá discutir com as empresas, você devia ir lá discutir com o banco, você devia ir lá discutir com os pescadores também. Uma boa. Tirou as palavras da minha boca. Então, gente, eu vou na linha do Beto. Eu acho que a gente tem muita aliança prática. A gente tem lutas pontuais que a gente caminha junto mesmo. Mas é muito interessante porque volta na minha memória o que a gente passou em 2003, na composição do governo Lula. A Marina Silva foi a primeira ministra nomeada, e aí lá a gente já fazia denúncia que a Marina ia ser a cerejinha do Lula. A gente usava essa expressão. Porque o Lula já tinha montado a sua troika, com o Roberto Rodrigues na agricultura, o Fulano desenvolvimento, o Henrique Meirelles. Então ele, de um lado, ele monta essa troika super capitalista e coloca a Marina para dar uma maquiada, para fazer o debate ecológico dentro desse governo que já tinha dado a linha de seguida. Para mim, que saí nessa época, fui para a Europa e tal, era muito, muito difícil fazer esse debate lá fora, porque o Lula era visto como um cara que é revolucionário, o Brasil ia virar ecossocialista no governo Lula. Então a gente tinha no início muita dificuldade, mas aí as próprias contradições elas foram aparecendo. Eu acho que é o que vai acontecer com esse partido da Marina, porque na minha visão esse partido verde ele vai ocupar um espaço que na verdade o PV, o Partido Verde aqui no Brasil não ocupa, que é um modelo de partido verde europeu, que é um partido ecológico que tem lá os fundamentos da ecologia, mas que está dentro do modelo, dentro do sistema capitalista, com as possibilidades de pequenas reformas na questão ecológica principalmente. Então eu acho que vai ser um agrupamento que vai desde o centro-direita até a parte da centro-esquerda, né? Mas com essa ideia do Partido Verde, enfim, que na verdade, como eu falei, o Partido Verde brasileiro é uma legenda fisiológica, um partido de aluguel, né? Pelo menos no geral é assim que se dá. Aí, voltando então para essa questão da Marina do governo Lula, o que a gente não pode esquecer é que a Marina teve 7 anos no Ministério do Meio Ambiente. E nesses 7 anos da Marina, a gente tem elenco uma série de medidas que foram tomadas sobre o seu ministério que foram muito ruins. Por exemplo, ela já foi nomeada e a primeira medida que passou no governo Lula foi a liberação dos estrangeiros. Então, hoje, por exemplo, se a gente não comprar milho que seja orgânico, a gente está comendo milho transgênico. Então, tem várias questões que passaram, por exemplo, implantação de pneus usados, que não tinha e a Marina deixou passar, a própria possibilidade da transposição de São Francisco, que a Marina era favorável, enfim, tem todas essas questões pontuais que a gente viu nesses 7 anos de ministério. E outra coisa que eu acho que vai ficar muito presente a questão dos usos e costumes, que foi falado, a gente é um coletivo libertário, para a gente, as questões da liberdade individual, da possibilidade de escolha do que fazer do nosso corpo é muito forte. E eu acho que nesse partido da Marina, que já se configura aí uma coisa confusa, mas com forte presença evangélica, enfim, um fundamentalismo que eu não sei nem identificar o que é, e que aí acabou nos fazendo um favor, né? Esse partido da Marina, na verdade, foi muito bom para o pessoal, porque ele levou pessoas que a gente estava querendo eliminar do partido há muito tempo. A própria Heloísa Azevedo é uma figura que a gente tinha muito embate com ela, essas questões de usos e costumes, a questão do aborto, enfim, levou também o pessoal que está envolvido nas falcatruas do Cachoeira, enfim, nesse sentido foi muito bom pra gente. E aí, fora essas questões táticas e pontuais, a gente vai fazer um embate sim, a gente quer colocar essas contradições, mas a gente sabe que as contradições elas vão aparecer e já estão aparecendo muito rápido, né? Por exemplo, eu trago exemplo em São Paulo, começa a pipocar vários movimentos, vários coletivos. Tem um pessoal que chama Existe Amor em São Paulo. Mas eu acho muito legal que tem um comitê contra o genocídio
da população negra que fala, existe a mãe